Programa Ponto de Contato. Oferecimento ContactNet. Criação e produção ABT. Muito boa tarde, internauta da Just TV. Estamos novamente juntos para o Ponto de Contato dessa terça-feira. Programa criado pela ABT, Associação Brasileira de Teleserviços, onde você pode saber mais sobre a nossa associação. Basta que você acesse o site www.abt.org.br. Nesse nosso encontro de todas as semanas, nós procuramos trazer aqui para vocês profissionais do setor não só de teleserviços, mas que possam falar muita coisa a respeito da profissão, né, do call center, do contact center, de teleserviços, dessa área de tecnologia também no nosso setor de teleserviços, e que você, mesmo não participando do nosso setor, pode conhecer mais a respeito de determinados treinamentos, determinadas consultorias, determinados trabalhos que podem fazer parte também do seu dia a dia. E hoje, com o nosso entrevistado, também não vai ser diferente. Então, nós esperamos que esse programa seja do seu inteiro agrado e que você fique conosco até o final. Hoje, a nossa entrevista será com o Reinaldo Pampani. Ele é diretor proprietário da Vencer Consultoria e ele vai nos contar sobre os diversos tipos e formatos de treinamento que a Vencer oferece ao mercado empresarial. E se você quiser participar do nosso programa, é muito simples. Basta que você mande a sua pergunta, o seu questionamento, utilizando este espaço que tem logo abaixo da nossa telinha. E nós vamos, então, saber mais algumas informações sobre a consultoria Vencer através das nossas curiosidades. Vamos lá! Bom, a Vencer Consultoria, ela atua na implantação e reestruturação das centrais de atendimento, telemarketing, ouvidoria, vendas, gestão de processos, recrutamento e seleção. E também dando seu apoio. Coaching, criação e aplicação de palestras motivacionais, treinamentos técnico-comportamentais, implantação de campanhas motivacionais, incluindo o desenvolvimento de determinados produtos. Também faz a implantação de monitoria e auditoria de qualidade em call center, pesquisa de clima organizacional e qualidade de vida. Também na questão da voz e ginástica laboral, que nós já vimos aqui no nosso programa através de especialistas, não é? De fonoaudiólogas. A Vencer, ela tem por missão prover soluções aos mercados de call center, telemarketing e vendas, por meio do desenvolvimento de recursos humanos. Recursos humanos que é muito importante para toda e qualquer empresa. O que nós estávamos conversando até antes de começar o programa é que normalmente as empresas, aliás, atualmente, dão muita importância para a área de tecnologia, esquecendo o fator humano da empresa, que é a base principal para os seus negócios, não é? Visando, inclusive, a melhoria contínua da qualidade na prestação de serviços, com foco, evidentemente, nos seus resultados. E os principais valores da Vencer Consultoria são a transparência, o respeito, a ética e o comprometimento. E o seu slogan é vencer, uma questão de atitude. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse importante trabalho da Vencer com o nosso convidado, Reinaldo Pampani. Vamos à entrevista. A Vencer Consultoria, ela existe há 7 anos e o Reinaldo Pampani é consultor, palestrante e professor do Senac e Senai nas áreas de gestão de pessoas, administração e negócios. O Reinaldo também é formado em comunicação social e pós-graduado em gestão de pessoas pela UniFMU. A sua experiência profissional inclui atuação como executivo em várias empresas, destacando-se na Credicar, Redcar, Transpev,
Videolar, Atento do Brasil e o Grupo VR, que é o Vale Refeição. O Reinaldo adquiriu experiências assumindo gerências de operações em call center, telemarketing, vendas, treinamento, qualidade, cadastro, retenção de contas, tanto as físicas como jurídicas, e marketing de relacionamento, onde ele atua há 24 anos. Além disso, o Reinaldo também foi meu colega de trabalho. Nós trabalhamos juntos na Credit Card durante um bom tempo. Então, para mim, é um prazer redobrado ter o Reinaldo aqui no nosso ponto de contato. Reinaldo, muito boa tarde e obrigado por você ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço. Boa tarde ao Humberto, da ABT, boa tarde aos telespectadores, para que a gente possa aí ajudá-los nesse nosso dia a dia, na área de call center ou outra área que porventura tiverem necessidades. Agora, Reinaldo, conta pra gente aqui, eu tenho uma curiosidade, porque apesar da gente ter esse tempo todo de trabalho, né, junto lá na Credit Card, mas eu queria saber como é que surgiu, né, para você, como é que você entrou nesse mercado de call center? O mercado de call center, para mim, ele surgiu por uma necessidade, né? Eu, na verdade, era representante comercial numa empresa, numa indústria farmacêutica, e o meu casamento estava marcado para o dia 25 de abril. E exatamente no dia 1º de abril eu fui demitido. Parece mentira, mas era verdade. Belo presente, hein? Era belo presente. E aí então o que aconteceu? O meu irmão já trabalhava no setor de call center, né? E aí ele falou assim, olha, vai até a Avenida Paulista que viu uma fila bonita lá, enorme. Lá na Joaquim Agênio de Lima, que eu tenho certeza que é para trabalhar com telemarketing. E aí eu fui até essa fila e descobri na fila que era para trabalhar na Credit Card. E foi aí que tudo começou. Então eu entrei na área, no setor de call center, muito mais por uma necessidade do que qualquer outra coisa. Ah, que bacana. Agora, você acredita que o mercado de call center realmente ele seja um mercado promissor? Porque a gente nota, né, que o teleatendente, o operador de call center, muitas vezes ele não tem, ele tem até vergonha de falar que ele é operador. Haja vista que até algumas empresas têm se utilizado de outros nomes para o cargo ou função, não é? Exato. Então ele é um analista, um consultor de vendas, fazer alguma coisa assim para sair desse estigma do teleoperador. Você acha que é possível se fazer carreira dentro do call center? Olha, eu acredito que é possível, tanto é que eu nasci dentro do call center como operador de telemarketing em 1987 e hoje eu tenho a minha própria empresa. O que eu acredito muito são nas pessoas. A partir do momento em que as nossas empresas de call center, quer seja terceirizadas, o que tem o seu próprio call center, começar a dar foco nas pessoas, essas pessoas vão começar a participar muito do processo e aí a gestão do conhecimento começa a fluir nas áreas de call centers ou nas empresas terceirizadas do setor e realmente as pessoas vão conseguir se desenvolver. Eu acredito muito nisso. Agora, então, como é que você avalia essa pouca experiência para os cargos de atendentes, de operadores, em comparação à exigência dos resultados, né, imediatos que a maioria das empresas impõe aos seus funcionários? Isso é um detalhe muito importante que eu tenho falado muito diariamente junto aos setores, às pessoas do call center, que é o seguinte: um cliente chega para você e diz assim, eu preciso de 20 PAs para amanhã. Você diz sim. Só que você diz sim para uma qualidade que não será atendida e não será suprida. O pior do que não atender a necessidade do cliente, a qual você disse sim, é não atender a necessidade da pessoa que vai trabalhar naquelas posições de atendimento. E vai se sentir oprimida, vai se sentir injustiçada pelo trabalho realizado. Inclusive, eu tenho um projeto para o ano que vem, que é um treinamento que a gente pretende colocar no mercado, chamado Desenvolvimento Humano no Call Center, onde eu pretendo reunir todas as pessoas de todos os níveis da área de call center para discutir um pouquinho o tema. Porque muito do que se fala é tecnologia e pouco do que se fala são pessoas. Agora, eu tenho uma outra curiosidade. Você
comentou com a gente, aí você explicou para a gente como é que você veio para o setor de call center. E do call center para, de funcionário, né, que você foi, daquelas empresas que nós colocamos aqui na tua apresentação, passar a um diretor da Vencer Consultoria e fazendo aí, ministrando os treinamentos. Como é que foi essa passagem? Essa passagem ela foi planejada, né? Então, assim, quando eu comecei na Credicar, em 1987, eu nem sabia vender absolutamente nada. Pelo menos achava que não sabia vender nada, né? Só que um bom vendedor não é aquele que vende o produto, é aquele que se vende. Então, se você vai comprar alguma coisa de mim, primeiro você me comprou para depois comprar o que eu tenho para você. Eu, na verdade, não tinha essa visão, que é a visão do relacionamento. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Credicar, e dentro da Credicar eu tive 12 anos de carreira com 14 promoções. Então eu era um profissional que eu buscava a todo momento o novo, a inovação. Tudo aquilo que a empresa colocava como novidade, eu ia buscar. E sair de uma cadeira de operador para uma cadeira de gestor já foi difícil. Porque eu era o tipo do atendente que não me preocupava com o meu visual. Eu me preocupava apenas com a qualidade da minha voz perante ao cliente. E a partir do momento em que eu recebo um convite do nosso amigo Valdir Andrade para ser um supervisor de uma equipe, eu tive que pensar um pouquinho se era aquilo que eu queria. E se alguém te dá um desafio e você acredita que você é capaz de fazer melhor, por que não fazer? A partir do momento em que eu comecei a galgar as áreas de gestão dentro da Credicar, eu comecei a ter uma visão maior do negócio, nunca deixando de ter a visão das pessoas, ou nas pessoas. Então eu fui crescendo na área, no setor, com a visão do desenvolvimento humano, sempre. E quando foi no ano de 1999, foi quando eu saí da Credicar, eu já saí com a seguinte missão: daqui a 5 anos, Reinaldo, você terá a sua consultoria. E aí, nessa saída, eu procurei outras empresas para trabalhar, mas eu não consegui me fixar em nenhuma. Porque nenhuma delas me agradava o quanto a Credicar me agradou. E eu falei, acho que está na hora de eu buscar o meu caminho. E foi nesse modelo que eu busquei o meu próprio negócio. Ok. E você, internauta, está gostando aí do nosso papo com o Reinaldo Pampani? Quer participar? Muito simples. Basta você usar esse espaço que tem logo abaixo da nossa telinha, faça a sua pergunta, que com todo prazer o Reinaldo vai responder. Né? E eu quero pedir licença para você, Reinaldo, inclusive mostrar aqui, porque a revista Cliente SA, que também é uma parceira nossa, nas atividades, nos eventos da ABT e também no Prêmio Nacional de Teleserviços, a revista Cliente SA ela está comemorando este mês de novembro 10 anos de publicação ininterrupta, né? Inclusive esta aqui é a revista comemorativa, o exemplar, a edição comemorativa desses 10 anos de publicação da Grube Editorial. E particularmente nesta edição, nós temos aqui uma ampla reportagem sobre o nosso prêmio, né? O Prêmio Nacional de Teleserviços, que nós realizamos em outubro, dia 17 de outubro. Inclusive a gente fez aqui no nosso ponto de contato, a gente fez uma gravação lá e passamos os melhores momentos para os nossos internautas conhecerem como é o prêmio. E aqui, nesta edição, nós temos uma ampla reportagem, inclusive dizendo aqui, com o título Próxima Parada Latam, quer dizer que é o mercado latino-americano. Isso significa que todas as empresas que receberam o troféu, são 3 empresas que receberam o troféu Destaque no nosso Prêmio Nacional de Teleserviços, tem aí o passaporte carimbado para, em março, participar junto com os cases da Argentina, da Colômbia e do México para esse prêmio internacional, né? Então, é a 4ª edição nacional do nosso prêmio e a 1ª edição internacional. E nós da ABT estamos muito felizes com isso e aproveito então para desejar ao Vilnor, a Solange, ao Matiusi e a toda a equipe da Cliente SA,
os nossos sinceros parabéns, felicidades, não é? E que se possa ter aí mais 10 e 10 e 10 anos de publicação da revista Cliente SA, que é vamos dizer assim, o nosso porta-voz muito importante para o nosso setor de teleserviços, ok? Então, parabéns a todos vocês aí. Mas voltando aqui ao nosso papo, você que trabalha com a emoção do treinando, né? Seja ele o atendente, ou o consultor, ou o supervisor, enfim, a pessoa que trabalha ali bem diretamente com o público. Por que as pessoas que integram esse nosso setor, elas têm pouca identificação com a atividade, né? Ou seja, se utilizam do telemarketing, do call center, dessa função de operador, apenas como um trampolim, né, para outras áreas internas da empresa ou até para pagamento das suas contas mensais. Por que acontece isso, Reinaldo? Olha só, Humberto, só para você ter uma ideia, eu sou docente do Senac, né? E eu tenho alunos, adolescentes, da faixa de 15 até 18 anos. Já passaram por mim, aproximadamente, 350 alunos. E todas as vezes eu pergunto aos meus alunos, que eu dou a disciplina telemarketing de 40 horas. Uhum. Eu pergunto aos meus alunos, quem aqui gostaria de trabalhar com o telemarketing depois de dar o treinamento? Sei. Eles dizem o seguinte, eu não quero. É? Aí eu pergunto a eles, por que você não quer trabalhar na área de telemarketing? Durante o treinamento você viu tantas coisas importantes, o que o setor traz de bom para a comunidade e tal. Eu não quero porque eu ouço falar muito mal do setor. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas hoje trabalham no telemarketing muito mais porque não tem um outro local para trabalhar, né? Por outro lado, as empresas contratam porque tem muita demanda, mas essa demanda não é qualificada. E aí fica a briga entre eu desenvolvo essas pessoas, mas amanhã eu vou perdê-las para o mercado de novo. Então as empresas acabam fazendo um trabalho de desenvolvimento muito curto que não dá o suficiente para que a pessoa goste, assimile e goste do setor e continue galgando a sua carreira lá. Então, por isso que eu avalio da seguinte maneira. As pessoas estão no telemarketing porque não tem outro lugar para trabalhar. Uhum. Senão estariam em outro local. Agora, vamos falar um pouquinho da sua consultoria. Sim. Diante desse cenário atual, né, do mercado nacional, qual que é a metodologia de trabalho que a Vencer tem oferecido aos clientes para a definição dessas palestras, treinamentos ou mesmo as consultorias, tanto a médio como a longo prazo? Bom, a nossa forma de trabalho, Humberto, é a seguinte. A gente recebe vários telefonemas e sempre as pessoas entram no nosso site e dizem assim, eu quero a palestra, sucesso em televendas depende da sua atitude. E quando a pessoa me diz isso, dá a impressão de que aquilo que ela quer é para ela. Uhum. E a gente, claro, que tem que colocar o tema no site, para que a gente possa ter o contato de alguém interessado em um dos nossos produtos. Mas nós sempre levamos a esses clientes, primeiro um bate-papo. Uhum. Então a nossa metodologia é, independente do projeto, tenha ele 40 minutos, que é para abertura de grandes ou pequenos eventos, tenha ele 1 hora, 6 horas, 10 horas, não importa, a gente vai sempre tomar um café na empresa. Que é para entender qual é a necessidade. A gente pode até utilizar aquele tema, mas o conteúdo tem que caber exatamente dentro daquela empresa, daquele projeto. E o que é mais importante dentro disso tudo é que todas as pessoas que vão participar do projeto, se a Vencer for contratada, participam da reunião. Uhum. Então, é um projeto customizado não só para quem contrata, e sim para quem vai participar do projeto. É o tailor-made, né? Feito realmente para a empresa. Na que às vezes certa. Nem a pessoa entrou no site, viu lá o título e acha que é aquele. E depois conversando, você vai entender melhor o que ela precisa. Às vezes não é nem aquele treinamento que ela escolheu, talvez pelo título, não é? Bem lembrado, Beto. Inclusive, tem empresas que vem lá o treinamento de 12 horas, me contratam, eu vou tomar um café, a gente consegue mudar aquelas 12 horas para 40. Uhum. Porque o que ele precisa não é um treinamento, e sim uma consultoria. Uhum. Né? Então vai muito dessa necessidade. Nós não vendemos pacotes, nós vendemos
de acordo com a necessidade das empresas. Ok. Agora você trouxe aí algumas ilustrações, né, para Sim. que o nosso internauta conheça um pouco do trabalho da Vencer. Então vamos lá, e à medida que a gente vai passando, você vai explicando para o nosso internauta o significado de cada uma dessas ilustrações. Bom, esse treinamento foi feito em Recife, inclusive, só para vocês verem como o pessoal de lá é muito hospitaleiro, né? Me deram até a camiseta da bandeira do estado, né? E eu fiz questão de colocá-la. Esse é um trabalho que a gente fez, chamado a dinâmica da bolinha, onde as pessoas têm 3 oportunidades de fazer com que essa bolinha chegue na mão de todas as pessoas, passe na mão por todas as pessoas no menor tempo possível. E a equipe de Recife, até hoje, ainda é a campeã. Ela conseguiu fazer essa dinâmica com 60 pessoas em até 5 segundos. E qual é o objetivo? O objetivo é quando a gente dá o treinamento da venda. É fazer com que as pessoas se integrem ao máximo e montem um planejamento para que o objetivo seja atingido. Ah, legal. Vamos a outra? Essa, na verdade, é uma dinâmica que nós fizemos na cidade de Extrema, com a CISP, onde nós tivemos lá várias empresas, e esse é o final do evento, onde existe a comemoração. Nós fizemos o seguinte, nós fizemos um treinamento de praticamente o dia inteiro sobre negociação. E o que mais a gente vê no treinamento de negociação é as pessoas olhando um para o outro, querendo tirar um do outro. E, na verdade, a gente fez aí um trabalho de conscientização de que a comemoração do ganha-ganha tem que acontecer em conjunto. Então, aí nós tínhamos vendedores e compradores e aí a gente faz essa confraternização final. Próximo. Essa foi muito bacana. Também foi com o grupo da CISP. Foi um trabalho feito ao ar livre, cujo título do evento, que foi de 2 dias, chamava-se A Qualidade Está em Você. E nós fazemos o seguinte, nós levávamos as pessoas para dentro de sala de aula durante 2 horas, e 2 horas seguintes, ela fazia a prática do conceito em sala de aula. Por exemplo, diferença entre envolvimento e comprometimento. Né? E esse é um trabalho em equipe que eles realizaram lá durante esses 2 dias. Outro? Ixi, esse é complicado, hein? Esse é complicado, é muito bacana, porque, na verdade, quando eles chegaram lá, eles tinham uma meta. É um trabalho de metas e objetivos. Esse foi na praia? Foi na praia, em frente ao hotel. Sei. Que foi passar por todos esses fios sem tocar em nenhum. Se uma pessoa da equipe tocasse no fio, ela voltava para o último da fila. Só para vocês terem uma ideia, como essa dinâmica é difícil, ela demorou 45 minutos para ser realizada e nós temos o vencedor. E mas quantas pessoas? 120 pessoas ao todo. Então nós tínhamos várias armações, nós chamamos de teias de aranha na praia e as pessoas sendo cronometradas. E o objetivo dessa dinâmica? O objetivo da dinâmica era passar pela teia de aranha sem tocar nos fios no menor tempo possível. Sim, mas qual era o objetivo na prática? O que a dinâmica quis levar para ele como conceito profissional ou pessoal? O quanto é importante o planejamento em equipe. Sei. Bacana. Tem mais um? Esse é um trabalho que a gente faz em sala de aula com equipes de liderança. Né? É um trabalho que a gente dá a gente escolhe um líder, ou a própria equipe escolhe um líder, que vai até a frente e a gente dá o aquário, a areia e as pedras. E a gente diz o seguinte, você tem líder, você tem que colocar dentro do aquário o maior número de oportunidades possíveis. Então, por exemplo, você vê ali, atitude positiva. Tem uma pedra que existe chamada integração, né? Confiança. E aí, na verdade, o líder tem na cabeça que todas aquelas pedras são importantes. Só que ele precisa ter um esforço muito grande para poder entender que, para que ele possa colocar todas essas pedras dentro do aquário, ele precisa tirar a areia primeiro. E aí, as pedras sendo colocadas com o aquário vazio, a areia vai se acomodar. E a expectativa das pessoas, na verdade, quem está fora, consegue enxergar que esse é o resultado, mas quem está na situação, às vezes, não consegue perceber. E aí a reflexão dessa dinâmica é assim, quantas vezes um líder está sob pressão e ele não consegue ver fora do quadrado? Né?
E as pessoas estão vendo que ele precisa de uma ajuda e não ajudam. Né? Inclusive, eu digo para as pessoas que participam dessa dinâmica, vá lá, ajude. E as pessoas não fazem isso. Esperam o outro concluir, para depois dizer assim, eu sei qual é a resposta. Sei. Aí não valeu de nada, todo mundo perdeu, né? Com certeza. O Reinaldo, o Wilson de São José dos Campos, Wilson, muito obrigado por você estar participando aqui do nosso papo. Ele pergunta o seguinte, onde você encontra mais resistência para ministrar os seus treinamentos, né, com relação aos participantes? Tá? Eu acredito que seja assim, onde os participantes são mais resistentes a participar das dinâmicas. Wilson, obrigado pela sua participação. A resistência maior está no nível gerencial. Uhum. Né? Por mais que os gerentes que estão me ouvindo, né, que estão nos vendo, digam, não, isso não é verdade, a gente observa que a resistência está naqueles que acham que sabe tudo. Né? E o pior disso tudo, Wilson, é que quando a gente vê uma equipe com uma necessidade específica da liderança, a gente vê o quanto essa ligação é importante. Tem treinamentos, Wilson, que nós fazemos, internautas, que a especificação ela é clara para o líder. Só que a Vencer Consultoria entende que o liderado tem que estar junto. Tem que fazer a participação para que o líder possa enxergar que sem o liderado não haverá nenhum resultado dele. Uhum. Né? Então é nesse nível que a gente encontra mais resistência. Reinaldo, antes de nós encerrarmos o nosso papo de hoje, eu queria que você deixasse aí para os nossos internautas a sua dica para que a gente possa melhorar a qualidade no setor de teleserviço, ou em qualquer setor, mas principalmente no nosso. Qual é a sua dica, a dica da Vencer para essa melhoria? Bom, qualidade. Eu diria o seguinte, a qualidade da prestação de serviço sempre estará nas pessoas. Uhum. E se sempre estará nas pessoas, a minha dica é, contrate de forma adequada. Não acelere o seu processo seletivo por necessidade do seu cliente. Negocie com o seu cliente e contrate certo. Ponto 1. Ponto 2. Treinamento. Treine o funcionário do primeiro emprego em separado do funcionário que já tem experiência. Porque as necessidades são diferentes. E hoje a gente vê treinamentos do primeiro emprego sendo feito junto com das pessoas que têm experiência. A gente vê que o resultado não é tão bom assim. Uhum. Terceiro, faça um acompanhamento adequado nos primeiros 15 dias, nos próximos 15 dias, e com 30 dias, se implantada a monitoria da qualidade, nós já saberemos quem serão aquelas pessoas naquele projeto. Se por acaso o processo for feito junto com o cliente, e o cliente disser para aquele grupo de pessoas, para aquela dupla, aquele não serve para mim, não despreze aquele recurso. Olhe para aquela pessoa e avalie dentro da sua empresa se existe um outro projeto para ela. Por quê? Porque os recursos humanos estão escassos no mercado de trabalho, principalmente no call center. Então, essas são as minhas dicas. E a última dica, que é importantíssima, é reconheça o talento humano. Isso é muito importante. Você empresário, você gerente de recursos humanos, você que dentro da sua empresa faz parte daquela pessoa ou daquele grupo que tem que contratar uma consultoria, tem que contratar uma empresa para fazer algum tipo de treinamento com os seus funcionários, quer seja de qualidade, quer seja de monitoramento, quer seja de alguma campanha motivacional, então contrate a Vencer, porque o Reinaldo, ele inclusive já fez alguns trabalhos lá na nossa ABT e realmente os treinamentos dele, as palestras dele, não deixa ninguém sentado. Tá? Reinaldo, então, para quem quer contratar, para quem quer conhecer melhor a Vencer, coloque aí para o nosso internauta onde pode entrar em contato com você. Bom, os nossos contatos são nosso site, www.vencerconsultoria.com.br, nosso telefone aqui em São Paulo, 011 34325339, e o nosso e-mail é vencer@vencerconsultoria.com.br. Também estamos no Skype, Reinaldo_Pampani, e também no MSN, que é vencerconsultoria@hotmail.com. Queria agradecer aí a
o convite do Humberto e da ABT para essa tarde maravilhosa. Espero ter contribuído com os nossos internautas nessa terça-feira. Ok. Reinaldo, nós é que agradecemos você ter aceito aqui o nosso convite, né? Foi um prazer revê-lo, nós que já somos colegas aí de longa data, e a gente da ABT, e nós aqui, os nossos internautas com certeza, e nós da Just TV, desejamos a vencer muito sucesso, muitos treinamentos e que você continue com essa filosofia muito importante e se utilizando do teu trabalho para colocar dentro do mercado de teleserviços profissionais com mais qualidade, com ética e com resultados, tá bom? Obrigado e boa tarde a todos. Vamos então rapidinho para a nossa agenda semanal. Na nossa agenda semanal de hoje, nós temos aqui 2 treinamentos que serão realizados pelo setor, pela área de treinamentos da Cliente SA, a nossa aniversariante deste mês. No dia 30 de novembro, portanto amanhã, no espaço TD Paulista, haverá o treinamento Como Construir um Atendimento com Qualidade. Esse treinamento é destinado aos profissionais que executam atendimento ao cliente. Ele será ministrado pelo professor Edson Andrades e esse treinamento acontece das 8h30 às 17h30. Se você quiser saber mais detalhes ou se inscrever, basta você mandar um e-mail para treinamento@callcenter.inf.br. E no dia posterior, ou seja, no dia 1º de dezembro, também no espaço TD Paulista, acontecerá o treinamento Indicadores para Contact Center, operações ativas e receptivas. Esse treinamento já vai ser destinado aos analistas de qualidade, aos gestores e profissionais das áreas de relacionamento com o cliente. O palestrante será o Vladimir Valadares e também ele acontecerá neste horário, das 8h30 às 17h30. Para você que quer participar desse treinamento, basta mandar um e-mail também para treinamento@callcenter.inf.br. E o nosso ponto de contato dessa terça-feira fica por aqui. Na próxima semana, sempre às 3 horas da tarde, aqui na Just TV, nós temos um novo encontro com um profissional da área e que terá certamente uma informação, um papo muito agradável para que você participe conosco, tá bom? Muito obrigado, boa semana e até lá.